Olá pessoal, hoje vamos começar nossa parte sobre ecologia de comunidades, que é uma continuação do módulo 3. Nessa parte vamos contar com o auxílio do professor Cristiano Agra Isserhardt, quem disponibilizou para nós os vídeos que ele produziu sobre o assunto de ecologia de comunidades. Então vamos estar produzindo os vídeos dele. Alguns com comentários meus vão ficar dentro da página e mais para o fim dessa parte, então vamos fazer uma compilação de algumas coisas em um vídeo separado. Nesse primeiro vídeo, vocês vão encontrar alguns conceitos gerais, básicos sobre as definições de uma comunidade, especificamente alguns termos que vão ser muito importantes, tanto de ecologia, dentro de ecologia de comunidades, como é, em outros aspectos do dia a dia, que são os aspectos de riqueza de espécies, diversidade e as próprias definições de que seria uma comunidade. Então, deixo vocês com o professor Cristiano. Uma comunidade é um termo bastante complexo para definir. E ao longo do tempo, vários ecólogos, principalmente vegetais, foram formulando diversos conceitos diferentes, e ele foi se aprimorando, até que, para nós, como consenso na disciplina de ecologia, vamos definir comunidade, então, como sendo um conjunto de espécies, como vocês já viram, né, de diferentes populações. Tá? Vocês viram anteriormente com a professora Karen, que são as populações. E agora a gente vai estudar o conjunto delas, que vão ocorrer juntas em determinado espaço, ou seja, um habitat, um ecossistema, ao longo do tempo e necessariamente devem interagir entre si. Então aqui nessa imagem a gente tem um exemplo, por exemplo, de uma grande comunidade, na qual a gente vai ter organismos animais, aqui por toda essa floresta, né? As próprias plantas, fungos, entre outros organismos, que estão interagindo nessa paisagem também junto com as características do ambiente, mas principalmente na interação entre as espécies. Então, dentro de ecologia, o que os ecólogos sempre buscam, né? Descrever e observar os padrões a partir de alguns processos. Tá? Então, o que define os padrões observados na natureza em ecologia de comunidades? Esses padrões eles vão emergir a partir de processos que esses organismos vão sofrer. Dentro de comunidades, os processos fundamentais são as interações interespecíficas, que são entre espécies, que vocês viram na semana anterior. Tá? Além, obviamente, das relações que os organismos têm com o seu ambiente. E os padrões observados são medidos através da diversidade, que também vai ser tema da aula de hoje. Por isso ela é muito importante para dar sequência à disciplina. Bem, então até agora o que vocês estudaram, né? Vocês já passaram pelo nível de organização de organismos, certo? Que é a resposta dos indivíduos ao seu ambiente. O nível de populações, que é o conjunto de indivíduos dentro de uma área, né, ao longo do tempo. E agora a gente está extrapolando para a comunidade, que é o quê? O conjunto de diversas populações que estão interagindo em determinado ambiente. Tá? Essa é a principal definição da comunidade, então, dentro desses níveis de organização que vão sendo vindo numa crescente. Né? Então, é uma escadinha, um degrau de cada vez até que a gente consegue formar a linha de raciocínio dentro da ecologia. Bem, então, a comunidade nada mais é do que uma associação de populações interagindo, então, né, como a gente já falou, e essa interação ou associação dessas populações é definida pela natureza dessa interação ou pelo lugar no qual as espécies vivem. Então, quais são as principais interações que determinam os padrões, né? São a predação, a competição e o mutualismo. Tá? E, por exemplo, as inter-relações dentro das comunidades vão governar o fluxo de energia e a ciclagem de nutrientes dentro do ecossistema.
Então vejam que esses processos, determinando os padrões, podem inclusive já dar uma ideia de como um ecossistema vai se comportar de acordo com o que a comunidade se associa e se desenvolve em determinado habitat. Por exemplo, se a gente fala de fluxo de energia em ecossistema ou a ciclagem de nutrientes, nós estamos necessariamente falando de teias alimentares, que vai ser um assunto tratado na semana 7. Tá? E teias alimentares é governada principalmente pela interação de predação, visto que deve haver uma relação entre consumidor e recurso. Bem, como já vocês devem saber também, lá na nossa primeira aula, quando eu introduzi ecologia para vocês, os organismos estão muito dependentes e também estão variando dentro de um espaço determinado ao longo do tempo. Tá? Então, nesse sentido, a comunidade pode ser escolhida a partir de um espaço definido, um habitat, tá? Incluindo todas as populações dentro desses limites. Então, o que a gente pode pensar? Nós temos aqui uma araucária numa região campestre. Tá? Se quisermos estudar a comunidade de insetos associados à araucária, nós teríamos que amostrar essa araucária como um todo, que ela seria a nossa unidade a ser escolhida para estudar aquelas comunidades de insetos. Porém, não basta a gente amostrar apenas uma araucária. Então, a nossa unidade araucária de amostragem deve ser repetida tantas quantas vezes forem necessárias dentro dessa região campestre. Assim como, por exemplo, a gente pode escolher, e de uma forma arbitrária, dependendo do que a gente quer estudar, diversas comunidades para estudar nessa paisagem, por exemplo. Nós temos então uma região aqui de uma área aberta, nós temos uma região de um lago e nós temos uma região florestal. Dependendo da dinâmica da comunidade ou o que a gente quer estudar, nós podemos definir simplesmente a comunidade de estudo como sendo essa área florestal. Porém, a gente pode querer traçar um comparativo entre floresta e área aberta. Então, a gente pode estudar as comunidades existentes aqui, nessa área aberta, assim como dentro da floresta. Tá? Se quisermos também estudar a comunidade como um todo, a gente pode pegar tanto uma comunidade de hábitats terrestres, como a comunidade do ambiente aquático. A mesma coisa acontece para uma região campestre. Porém, aqui a gente vê que é apenas um habitat, né? Então a gente vai estudar de uma certa forma vários organismos que compõem a comunidade dentro deste ambiente. Tá? Então essa questão do espaço e do tempo é muito importante. Por quê? Além de variar dentro daquele habitat, uma comunidade que já fizemos a definição dela espacial no slide anterior, ela pode variar e flutuar ao longo do tempo. Tá? E aí, essa variação ao longo do tempo pode ser dada tanto por causas naturais, como a gente tem esse exemplo aqui, tá? É aquele mesmo ambiente que eu mostrei no slide anterior, numa época de cheia, porém, quando tem uma estiagem no verão, e final de primavera e início de verão, nós temos que esse lago está muito mais seco. Como será que se comporta essa comunidade ao longo do tempo? Será que os organismos que estão aqui nessa época seca serão os mesmos que estarão aqui na época mais chuvosa, onde tem um alagamento? Isso pode ser muito variável e mudar a comunidade conforme o tempo passa. Caso não seja uma causa natural, a mudança e a flutuação da comunidade pode se dar também por perturbações antrópicas, que é esse exemplo que a gente está mostrando aqui. Então, é aquela mesma região campestre, só que ao longo do tempo, essa região campestre ela foi modificada pelo ser humano, ou seja, foi inserida uma plantação de pinos, que é uma espécie exótica, agente, né? E tu está transformando um ambiente nativo de uma área aberta em um ambiente exótico de uma floresta. Ou seja, as condições e recursos aqui vão variar tanto que muito provavelmente essa comunidade que for ser estudada, ela vai variar também conforme há essa mudança no espaço dada pela perturbação antrópica ao longo do tempo. Bem, além disso,
dentro de comunidades, a gente tem que saber, justamente por ser uma escolha arbitrária do pesquisador, saber qual é o limite que uma comunidade comporta, ou até onde vai uma comunidade. Tá? E é muito difícil definir aonde começa e onde termina uma comunidade. Então, o limite dela é definido pelo pesquisador a partir dos objetivos e perguntas do estudo que vai ser desenvolvido. Nessa imagem aqui, gente, que a gente pode ver aqui nos campos de cima da Serra do Rio Grande do Sul, será que a gente tem um limite para definir comunidade nesse caso? Por exemplo, entre esse fragmento florestal de floresta com araucária e essa área campestre, será que os organismos que vivem aqui são exclusivos à floresta e os organismos que vivem aqui são exclusivos ao campo? Então, na verdade, vai sempre existir uma zona de contato entre esses dois hábitats, dado pela borda dessa floresta e o final dessa área de campo. Ou seja, toda essa linha aqui é uma zona de contato que ocorre entre floresta e campo. Mas como é que a gente pode explicar isso? E qual a definição dessa zona de contato? Como é que a gente pode determinar onde começa uma comunidade e termina outra? Ou será que é mais um habitat que é formado a partir disso? Então, em geral, a definição de comunidade dentro desses limites é sempre dada pelas características da vegetação que a gente vê nesse exemplo, como em tantos outros. Já vou mostrar um exemplo para vocês. Tá? Então, essa zona de contato, a gente pode tentar extrapolar, então, essa imagem que vocês acabaram de ver para esse gráfico. Será que é possível? Como eu disse, para determinar esse limite de comunidade, se usa sempre as espécies vegetais predominantes em cada um dos ambientes. Tá? Então, será que dentro desse gráfico a gente não consegue transpor aquela imagem daquela figura do campo da floresta para cá, sabendo que aqui no eixo X a gente vai ter o quê? Um determinado espaço, seja um ecossistema amplo aqui, né, a variação desse ecossistema ao longo do eixo, e no eixo Y a abundância. Se estamos falando de abundância, digo para vocês que cada linha dessas é uma espécie. Tá? Então nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 espécies. 7 espécies, desculpa. Que vão estar distribuídas diferencialmente ao longo desse ecossistema, em diferentes ambientes. Então, será que a gente não consegue separar aqui essas 3 espécies mais agrupadas dentro dos limites de distribuição delas dentro de um sistema A? E será que essas outras 4 espécies que estão mais ou menos agrupadas não fazem parte de um outro sistema B? E o que acontece, gente, nessa zona aqui de contato entre a comunidade A e B? Na verdade, é aquela zona de transição, por exemplo, que nós teríamos entre o campo e a floresta. Então aqui a gente tem um negócio chamado ecótono. Nós já vamos ver o que é. Mas para facilitar o exemplo, vamos tentar entender e transpor isso. Tá? Será que, então, essas 3 espécies não podem estar distribuídas nessa área campestre? Talvez. Porque a gente pode ver que os ambientes estão diferentes, porque as espécies estão usando diferentemente esses ambientes. Tá? E será que essas outras 4 espécies que sobraram neste ecossistema não fazem parte, por exemplo, do sistema florestal? Pode ser que sim. Então nós temos a determinação de 2 ambientes diferentes que determinam também 2 comunidades diferentes. Mas o que acontece então justamente nessa faixa de contato entre as espécies do campo e as espécies da floresta? Ela é justamente o que a gente chama de ecótono. Tá? Então, o ecótono determina os limites entre uma comunidade e outra. Então, ele é um habitat de fronteira, uma zona de transição entre tipos diferentes de habitats. Tá? É um habitat criado, então, aqui, né, toda essa faixa, pela justa posição de habitats distintamente diferentes. Ou seja, um campo e uma floresta são muito distintos entre si.
Tá? E esse ecótono ele é perceptível quando há uma transição muito abrupta no meio físico. Deve haver uma diferença muito grande entre os ambientes. Por exemplo, quando a gente compara água e terra, ou como a gente está comparando esse nosso exemplo, que seria campo-floresta. Nesse caso, o ecótono existe quando uma espécie ou forma de vida vai dominar fortemente aquele ambiente. E que o limite de sua abrangência determina os limites de distribuição de outras espécies. O que isso quer dizer? Por exemplo, a espécie que está mais distribuída na floresta aqui, por exemplo, pode ser essa espécie em roxo. E ela está determinando o limite de distribuição de todas as outras espécies que compõem essa floresta. Assim, o ecótono é muito importante para saber separar comunidades distintamente diferentes, porém, sabendo que sempre vai haver uma zona de transição entre o campo e entre a floresta, nesse caso. Tá? Então aqui nós vemos mais alguns exemplos de comunidades, ou ecótonos limitando as comunidades. Né? Nós vamos ter, por exemplo, aqui o que a gente está mostrando é exatamente o que eu mostrei para vocês até agora. Então, as espécies de campo estão desse lado e as espécies de floresta estão aqui. A gente vê que tem essas linhas pontilhadas que determinam justamente o ecótono entre campo e floresta. E essas linhas decaindo, tanto para cá quanto para cá, é a diminuição de espécies florestais em direção ao campo e também a diminuição de espécies campestres em direção à floresta. Então há uma zona de contato entre essas comunidades. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando a gente separa um manguezal de uma vegetação de restinga dentro desse ecótono que faz a transição entre esses dois ambientes distintos entre si. Assim como também a diferenciação que a gente tem entre, por exemplo, água e terra. Então, uma ilha é um ecótono e um exemplo muito bom, né? Ou seja, são ambientes totalmente distintos entre si, na qual há essa zona de contato entre água e terra, e a mesma coisa aqui num rio que determina a transição entre onde termina a floresta e começa o ambiente aquático. Tá? Então, como é que a gente consegue definir e medir essas diferenças dentro de comunidades? Tá? Aí que entra a parte importante agora dessa aula. A gente faz esse tipo de mensuração a partir de uma coisa que se chama diversidade biológica. O que é a diversidade biológica? Tá? É a variabilidade entre organismos vivos de todas as origens em ecossistemas terrestres e aquáticos e os complexos ecológicos do qual fazem parte, incluindo então as interações. Tá? Porém, se a gente disser também que diversidade é o número de espécies de determinado habitat, também está correto, tá? Apesar de ser uma definição menos complexa para definir esse conceito. Então, para verificar os padrões a partir dos processos que a gente já falou em ecologia de comunidades, em geral, a gente trabalha com 3 parâmetros muito importantes que vão ser medidos, tá? Quais são eles? Vai ser a riqueza de espécies, a abundância e a composição de espécies, que é o que a gente vai ver agora mais detalhadamente para a gente conseguir tentar entender isso juntos. Então, começando pela riqueza e abundância. Tá? A riqueza e a abundância nada mais é que 2 parâmetros básicos, mas muito importantes nessa conceituação de diversidade. Então, lembrando que riqueza, e prestem atenção aqui, gente, a riqueza sempre é dada pelo símbolo S, é justamente a quantidade de espécies de determinado ambiente. Tá? E a abundância, dado por esse símbolo N, é a quantidade de indivíduos de determinada espécie, ou seja, dá uns atributos já populacionais aqui, né? Então, em comunidades, a riqueza pode ser avaliada sozinha, independente, e a abundância também. Mas pode haver uma associação de riqueza e abundância que nos determina uma coisa que se chama diversidade alfa. Então, sempre que a gente fala em riqueza e ou abundância, estamos nos referindo à diversidade alfa. E saber a diversidade alfa vai ser muito importante para
próxima videoaula, que a gente vai isso mais a fundo, saber o que realmente, como medir diversidade alfa. Mas como exemplo agora para nós, para tentar compreender melhor a riqueza e a abundância, eu vou trazer um exemplo com os emojis aí, né? Tá todo mundo acostumado a usar o WhatsApp, então vamos trazer um exemplo mais próximo da gente. Falando em termos de riqueza, tá? O que a gente tem aqui? Quantas espécies determinadas por emojis diferentes, né? Então, a gente tem 7 espécies. Isso é a riqueza daquela comunidade. Só que essas 7 espécies estão assim distribuídas em suas abundâncias, tá? E aí, acreditem em mim, somando esse monte de carinhas aqui, nós vamos chegar a uma abundância de 26 indivíduos nessa comunidade dentro dessas 7 espécies, tá bom? Porém, será que a gente não tem como especificar melhor e deixar menos amplo e menos generalizado esse valor? Acho que sim, né? Como é que a gente faz isso? A gente pode determinar a abundância por espécie representada nesse exemplo. Então, o que a gente vai ter aqui? Elas aqui separadas, eu separei para a gente ficar mais fácil a compreensão, né? E, determinando essas 7 espécies, nós conseguimos medir individualmente a abundância de cada uma delas. Tá? Então, uma coisa que é interessante perceber nesse exemplo, inclusive, é a importância da identificação correta de espécies, gente, em um estudo. Pois sem o conhecimento, por exemplo, de sistemática e taxonomia dos emojis, que são quem? Sistematas e taxônomos são aqueles cientistas que descrevem espécies e dão nome a elas, a partir de estudos criteriosos de diferenciação entre elas. Tá? Se nós não temos o pessoal especializado nessa área, é possível que nós, que não entendemos eventualmente desse grupo, a gente venha a confundir espécies. Por exemplo, se não estamos tão ligados na determinação da espécie, nós podemos muito bem confundir essa carinha feliz com esse olhinho meio aberto, com essa carinha feliz, só que com o olho muito aberto. Então, o formato do olho aqui determina, por exemplo, 3 espécies diferentes, aqui, aqui e aqui, mas que sem um conhecimento profundo delas, poderíamos muito bem confundir elas na comunidade. Ou seja, ao invés de termos 3 espécies diferentes, a gente podia agrupar todas essas 3 numa espécie só. E aí esse tipo de problema é muito grave em comunidades. Confundir espécies e somar coisas onde, na verdade, não são tão abundantes, visto serem coisas diferentes. Então, nós temos que a espécie mais abundante dessa comunidade é essa aqui com 8 indivíduos. Seguido dessa com 6, essa com 3, 3, 3, 2 e 1, tá? Até que a gente tem aquele somatório de 26 indivíduos dentro dessas 7 espécies aqui determinadas pela gente. Tá? Então, isto é alfa-diversidade e riqueza e abundância. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre a composição das espécies. Então, é uma inserção de um parâmetro a mais de comparação para a ecologia de comunidades. Tá? Ou seja, aqui na composição, além de saber quantas espécies a gente tem, dada a riqueza, mas vamos ter que focar somente nisso, é principalmente saber quem elas são. Né? A gente precisa dar nome a elas para verificar justamente se essas comunidades vão ser mais parecidas entre si ou não. Ou seja, elas vão ser mais ou menos similares entre si. Tá? E quando a gente insere o componente, esse parâmetro de composição de espécies, nós estamos falando de diversidade beta. Diversidade beta também vai ser abordada na próxima aula com mais profundidade, para vocês entenderem como calcular se comunidades são mais ou menos parecidas entre si. Tá? E como é que a gente vê a composição? Ela parece ser um conceito um pouco mais difícil de entender e realmente é um pouco mais complicado em relação à diversidade alfa, mas também não é nada de outro mundo. Tá? Então, vamos falar agora só de composição, esquecendo de números. Quantas e quantas de cada. Isso agora para nós não interessa. Tá? A composição, então, pode ser dada justamente por isso. Tá? Então, vamos pensar só em quem está compondo
as comunidades. E justamente para tentar tirar esse efeito da riqueza, a gente não confundir composição com riqueza, eu peguei duas comunidades, a comunidade A com 7 espécies e a comunidade B também com 7 espécies. Essa composição de A, comparada com a composição de B, vai demonstrar o quão iguais ou diferentes são essas comunidades, em termos de quem está compondo elas. Por isso se chama composição de espécies. Tá? Então, o que a gente consegue ver aqui, gente? Quantas espécies que existem na comunidade A, que também existem na comunidade B? E quantas espécies que só pertencem à comunidade A ou aquela que só pertence à comunidade B? Olhando o exemplo assim, a gente pode de início se confundir, né? Porém, o que eu facilito a vida aqui para nós é justamente separar elas. Então, a gente tem isso. Tá? Das 7 espécies da comunidade A, 3 delas ocorrem na comunidade B e vice-versa. Então, nós vamos tratar isso como sendo espécies iguais. As determinações, as carinhas delas são iguais. Porém, as outras 4 espécies da comunidade B são exclusivas a ela e não existem na comunidade A. Assim como as outras 4 espécies da comunidade A são exclusivas a ela e não ocorrem na comunidade B. Tá? Então, nós temos espécies diferentes e espécies que são iguais, que ocorrem tanto na A quanto na B. A composição de espécies, ou a beta-diversidade, vai trabalhar justamente com isso. Quantas espécies são compartilhadas entre as comunidades e quantas espécies são exclusivas a essas comunidades. E aí a gente faz um cálculo super simples, que não é para a gente ver agora, que a gente consegue determinar o grau de similaridade. Tá? Vamos fazer então um outro exemplo. Vamos supor que nós fomos, depois de 5 anos, reamostrar a comunidade A e a comunidade B, tá? Ou seja, nós fizemos uma amostragem lá na frente, ao longo do tempo, para ver se esses hábitats não mudaram a conformação e a composição dessas espécies, porque a gente sabe que as coisas podem variar ao longo do tempo. Ou seja, nós temos aqui que após 5 anos aconteceram algumas coisas, né? Houve a extinção local de uma espécie, ou seja, de 7 foi para 6, e aqui houve a extinção local de 2 espécies. Elas desapareceram nesses 5 anos. O que a gente consegue perceber aqui, gente? Quem sumiu da comunidade B? Essa espécie e essa espécie. Não existem mais aqui. E quem consumiu da comunidade A foi essa espécie. Ou seja, todas as espécies da comunidade A são exclusivas a ela e todas as espécies da comunidade B são exclusivas a ela. A similaridade é, portanto, aqui zero, é nula, porque não existem espécies compartilhadas, apenas exclusivas ou de B ou apenas exclusivas ou de A. Tá? Com uma leve alteração nessa riqueza que não nos interessa agora. Tá? Então, essa medida de composição se dá justamente através disso. Certo? Bem, a aula de hoje era isso. Eu vou passar lá em breve para vocês e na quinta-feira a gente pode tirar as dúvidas se existirem, tá bom? Então tá, gente. Muito obrigado.